Como eu disse, ninguém tem que ficar constrangido de fazer perguntas. Os textos que nós estamos usando, eu estou projetando as referências aqui, a gente está só ganhando tempo. Acho que ninguém tem esse preconceito de a gente não ter que ir lá e ler cada texto e tal. Então eu estou citando, está aqui, está citada, a referência está escrita e está transcrita também para ficar mais fácil a gente ganhar tempo. Amém? Amém. E você vai com a Bíblia aberta e conferindo se as coisas de fato são assim. Os pais que têm as crianças com os monitores, eles pedem para que 12h15 vocês subam para dar banho nas crianças, porque eles estão na piscina agora. Tá? Banho 12h15. Tá? Amém. Uma irmã queria que a gente comentasse um pouco melhor sobre aquela questão que eu falei lá da boate, da igreja. Como eu disse, nós não estamos fazendo apologia lá do prostíbulo, da boate, nada disso. Só que muitas vezes é preciso a gente entender isso. O que está acontecendo lá dentro da boate, lá dentro do prostíbulo, é muito mais coerente do que muitas vezes aquilo que nós estamos produzindo dentro do ambiente religioso. E eles vão fazendo essa leitura. Porque você vai lá, senta num ambiente religioso, presta um serviço e chega em casa e começa a falar mal do irmão, destilar seu ressentimento, sua amargura. Então aquilo que nós estamos produzindo religiosamente é da carne, amados, não é do espírito. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Então isso corrompe. Porque ele começa a fazer perguntas e ele fala, bom, mas qual é a coerência disso? O que realmente isso... Aí ele vai lá num ambiente onde todo mundo está lá para detonar, é para usar mesmo um ao outro, é para abusos. É coerente, porque aí para aquilo ele está preparado. Para aquilo ele vai saber, ele acha que sabe como se defender. Agora, para um ambiente onde há hipocrisia, onde as pessoas dissimulam, onde elas mentem umas para as outras, onde elas estão abraçadas aqui, glória a Deus, aleluia, que bom, irmão. E lá em casa... O pau quebra, é falatório, é xingamento, é maledicência, é amargura. Então, qual é a coerência disso? Isso não condiz com o propósito. Aí ele está lá num outro ambiente onde as coisas condizem com o propósito. São reais, apesar de não ser a expressão da verdade. Aí, às vezes, ele está num ambiente onde não há verdade e nem realidade. Não é nem real, porque é dissimulado. Tá certo? Alguma dúvida aí? Eu não estou dizendo que com isso nós vamos nos render à coerência da desgraça, mas nós vamos fazer uma reflexão sobre a nossa coerência, a coerência da virtude, a coerência da verdade, daquilo que é legítimo, daquilo que é digno. Amém? Pronto, tá ligado. Agora que eu desliguei. É porque ele fica em stand-by, né? Pronto. Então, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário até aí? Então veja, amados, quando o homem se corrompeu, né, quando o homem perdeu essa relação com a identidade, o homem perdeu essa percepção, essa consciência do ser, ele passou a ser o quê? Totalmente conduzido e influenciado por aquilo que é visível. Então ele passou a desenvolver uma filosofia comportamental, em vez de desenvolver o conceito da identidade, da natureza e do propósito. Então nós somos extremamente influenciados pelo que se vê, e não por aquilo que não se vê. Por isso a palavra de Deus diz que o justo, o homem de Deus, não é aquele que anda pelo que se vê. Porque o que se vê é passageiro, é temporário, é mutável, é corruptível. Mas o que não se vê é que é permanente. Então nós temos uma tendência de absolutizar a imagem, sendo que não é a imagem que é absoluta. O que é absoluto é a semelhança, a identidade. O que é absoluto não é o que se faz, mas a razão pela qual se faz.
Amém, amado? Então, mas nós temos a tendência de valorizar, então, o visível. E a Bíblia diz que o homem de fé é aquele que discerne o invisível. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu. E aí Paulo vai trabalhando os nossos sentidos. Quando nós estamos falando aqui de ver, nós não estamos falando de ver com os olhos. Nós estamos falando de ver com aquilo que são os nossos sentidos de percepção. Porque o homem enxerga, o homem natural, o homem carne, ele vê de 5 maneiras. Quais são? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses são os nossos olhos, os nossos sentidos. Então o homem deixou de ter a percepção do invisível, que é o sentido da revelação, e passou a viver segundo os sentidos da sua carne, da sua percepção natural humana. Por isso que Paulo diz que quando lá em Efésios capítulo 3, ele fala, minha oração é para que vocês sejam tão tomados do amor de Deus e tão fundamentados e arraigados no conhecimento desse amor, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Identidade, natureza, conhecimento de Deus. Eu conheço o amor de Deus, conheço a Deus. Eu não sou movido da minha individualidade, mas eu sou movido da revelação de quem Deus é. Quando eu conheço o amor de Deus, 1 João capítulo 4, quem conhece o amor de Deus, conhece a Deus. Quem não conhece o amor de Deus, não conhece a Deus. E ainda está em quê? Em trevas. Então ele vê o que o olho vê. Ele ouve o que o ouvido ouve. Ele apalpa o que a mão apalpa. Mas aquilo que o olho não pode ver, o ouvido não pode ouvir, ou a mão não pode apalpar, ou o coração não pode sentir, só conhecendo o amor de Deus. Só conhecendo quem Deus é. Amém, irmãos? Quem não conhece o amor de Deus, ainda está em trevas. É como se fosse o quê? Cego. Enxerga, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Alguém está entendendo isso ou está confuso? Fala, mas não diz. Agora, quando nós somos transformados, eu posso até não enxergar, mas vejo. Amém, mano? Eu posso até não escutar, mas ouço. E aí Paulo diz, então a minha oração é para que vocês sejam transformados de tal maneira a ponto de conhecer esse amor. E fundamentados em amor, vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Semelhança, natureza. Sendo cheios da plenitude de Deus, vocês vão poder, com todos os santos, conhecer, compreender, discernir as medidas visíveis, comprimento, largura e altura. Todas as coisas visíveis podem ser mensuradas em medidas visíveis. Eu não vou avançar muito aí, mas os técnicos sabem, é o R3, né? Tudo é medido nesse plano do volume. Tem sempre uma medida mensurável. Mas Deus nos dá uma outra medida, que é a profundidade. Quando ele está falando de profundidade, ele não está falando da medida que se mede, mas da medida que se discerne. O que ele está falando é da intensidade. É quão intenso aquilo é. Por isso que quando Deus deu a revelar a sua identidade, ele não se deu a revelar em algo que tivesse medida humana significativa. Era uma sarça, uma planta comum, corriqueira, mas que revelava uma medida de intensidade. Ela pegava fogo, mas não se consumia. O fogo não era capaz de diminuir a essência do que ela era. Amém, mas nós estamos entendendo isso? Então, quando Deus vai falar de si, ele não dá a sua medida visível. Ele dá a sua medida o quê? Invisível. Eu não sou aquilo que eu faço. Ninguém vai conhecer a Deus apenas de observar o que ele faz, mas de conhecer quem ele é. O Elias estava em crise. Queria morrer. Aí Deus falou, vem cá. Aí Deus mostrou para Elias o que era capaz de fazer. Ele falou, mas isso não sou eu. Agora eu vou te mostrar quem eu sou. E aí Deus diz assim para ele, você não está só.
desce o monte e adota um filho. Você vai saber quem eu sou. Relacione-se. Você não está conseguindo perceber quem eu sou, porque você está escravizado na sua individualidade, na expectativa do que eu vou fazer. Mas o que eu faço não é quem eu sou. Você quer saber quem eu sou? Vai lá e ocupe a sua vida em cuidar de alguém. Saiba que você não está o quê? Só. Saiba que você não é só. Isso vai mudando conceitos na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz, onde estão reunidos 2 ou 3, aí Deus, veja, agora você vai mudar o conceito, porque no português isso vem meio separado, mas na verdade, em boa parte dos idiomas esse conceito é junto, o ser e o estar, né? E aí nós separamos isso, porque na verdade o texto não está dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí Deus está, porque Deus é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares, até onde não há 2 ou 3. Certo? Então não há vantagem de dizer, eu estou perto de Deus. Ó, se Deus está em tudo quanto é lugar, até o capeta está perto de Deus. Aliás, o capeta só é capeta pela percepção da proximidade de Deus. Senão ele ia acabar achando que ele é Deus. Se Deus ficasse longe. Então, quando Deus está falando de proximidade, não está falando de proximidade geográfica. Porque é impossível ficar geograficamente longe de Deus, uma vez que Ele é onipresente. Quando Deus está falando de proximidade, Ele está falando de quê? De intimidade, de relacionamento, de intensidade. Então, onde estão 2 ou 3 reunidos, eu posso saber que aí Deus é. A comunhão, que antes era impossível à natureza humana, a possibilidade de 2 pessoas se dispuserem a viver juntos, andar juntos, conhecer uma outra, compartilhar a vida, isso é expressão de quem Deus é. Que onde Deus não é, não há comunhão. Amém, amado? Amém? Então, vê, alguém falou para mim que esses conceitos são um pouco difíceis, mas eu vou falar uma coisa para vocês, não são difíceis de entender. Eu tenho compartilhado essas coisas com classe de menino de 10 anos. E eles aprendem assim, ó. Porque eles não têm os pré-conceitos. A dificuldade nossa não está de entender essas coisas, é só difícil de aceitar. De entender, não é não. A resistência está em aceitar, porque vai mexendo a gente de uma posição de conforto. Tem muito marido e mulher aí que não vê o seu cônjuge transformado, porque não está querendo que essa pessoa, por exemplo, se converta a Deus. Estão querendo que essa pessoa se converta a elas. Então tem muita mulher lá que fica chorando para Deus mudar o marido e ele não muda. Porque ela não está lá chorando por causa dele. Ela está chorando por causa dela. O tanto que a vida dela é difícil por causa do marido estorvo que ela tem. Aí ela chora e aquela lágrima não é consolada. Porque ela não tem uma boa motivação, ela não está gerada em amor, ela está gerada em quê? Em egoísmo. É uma oração do indivíduo, não é uma oração da pessoa. Aí não muda, fica pior. Tem muita gente que está orando pelos filhos e os filhos não mudam. Cuidado quando você vai pedir para os seus filhos se converterem. Você tem que ter muita certeza de que você quer um filho convertido. Não tem nada mais difícil de lidar em casa do que um filho convertido. Porque enquanto o filho é drogado, adúltero, sem vergonha, todo mundo na casa presta. Porque todo mundo fica bom. Fala, que mãe. Ó que mãe, aguentar um filho desse. Isso é que é pai. A gente não pode saber como é que um menino desse saiu de um pai desse. Aí o cara fica bom. Esse cara se converte, ele começa a ficar bom. Aí todo mundo, a média de bondade começa a mudar. E todo mundo começa a ficar um pouco pior.
Porque os defeitos dele param de polarizar todo o descontentamento. E agora todo mundo tem que fazer um ajuste coletivo. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E quando ele estava drogado, você enfiava ele numa clínica, punha ele numa camisa de força, dava um cacete nele, metia na cadeia e estava tudo certo. Mas agora que ele é convertido, ele tem ideias piores e mais difíceis de administrar do que comprar droga. Porque agora ele vem com as ideias doidas, ele está querendo vender tudo para ser missionário. Ele acha que não é mais tão importante assim dedicar a vida para ser tão rico igual a gente quer ser. Que a gente podia ser um pouco mais pobre para repartir com os outros. São as ideias muito esquisitas. Não pode ser Deus que está falando no coração desse menino. Não é? Nós tínhamos uma situação dessa uma vez. Uma mulher chegou lá na igreja chorando, desesperada, porque ela queria que o marido dela convertesse. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, olha... Tem, esse homem é um bandido, ele é traficante de droga, ele é viciado, ele é violento. E o homem realmente era um casca grossa, o homem era complicado. Eu falei, então nós vamos orar, vamos pegar, vamos abraçar ele, vamos andar junto. E onde abundou o pecado, super abundou a graça. Eu falei, cuidado, você não sabe o que é isso não. Eu falei, não, mas eu quero, que eu não aguento mais essa vida. Eu falei, glória a Deus, irmão. Então nós pegamos e abraçamos esse homem, andamos junto com ele se converteu. E aí esse homem que era todo virado para o inferno, ele virou para Deus, ele era outro, ele amava Jesus, ele queria Jesus, ama a família, e ele queria tudo. Um dia essa mulher chegou lá, apavorada, falou, pastor, eu vim aqui porque é o seguinte. Eu falei, o que foi, mano? Não tá bom lá, não? Ela falou assim, pastor, não dá para ser menos. O cara agora não quer me levar mais em boate, em barzinho, ele só quer saber de reunião de oração, de ler a Bíblia. E agora ele apareceu com a doideira lá, ele quer vender nossos negócios tudo para virar missionário. Ele quer servir a Deus num lugar onde tem gente precisando dele. Eu não dou conta dessa vida, não. Ele agora voltou a estudar, ele quer ajudar os pobres. Eu falei... Agora já não é mais comigo, né? Resultado, um dia esse homem chegou em casa e encontrou ela na cama com o servente pedreiro que estava reformando a casa deles. Porque eles eram muito prósperos, estavam melhorando de vida, estavam construindo uma casa muito grande. E um dia ele chegou em casa e encontrou com ela deitada com outro homem. Ela não queria Deus, amados. E nem queria um marido, ela queria um homem para ela. Então, graças a Deus, esse homem hoje tem uma vida transformada e ele está realizando aquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Formou, Deus deu uma família para ele e ele hoje realmente faz diferença. É um homem que saiu do inferno. Saiu do inferno. Eu me lembro que quando ele encontrou essa mulher nessa condição, ele chegou para mim chorando, ele falou assim, pastor, aconteceu isso, contou toda a situação, nós choramos junto. Eu falei, o que você quer fazer? Ele falou assim, eu quero dar um tempo para minha mulher se arrepender. Eu quero meu casamento. Eu não quero me separar dela. Eu quero que a nossa casa manifeste a glória de Deus. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu quero a vida dela transformada. Eu quero a vida daquele homem transformada. Eu falei, então nós vamos investir. Nós ficamos 1 ano trabalhando com ela. E quanto mais a gente trabalhava com ela, mais fundo ela descia. Até se tornar uma mulher assim totalmente vulgar. Irreconhecível. Irreconhecível. Abandonou filho. Uma coisa terrível. Depois de 1 ano, ele esperando, um pouco mais de 1 ano, esperando, ele falou assim, eu estou liberado agora. Eu falei, claro, irmão. Você é um homem viúvo. E aí nós começamos a orar, ela pediu a separação, ela deixou dele e tal, saiu, e aí, bem na frente, Deus levantou uma mulher como companheira dele, e hoje eles estão servindo a Deus. São prósperos no trabalho, na vida profissional deles, e fazem diferença. Então, amém. Mas isso é para a gente entender. Como que a gente vai se tornando prisioneiro, então, do quê? Do visível. Como que o nosso paradigma de referência mudou a partir do pecado. Então Deus quer nos dar a medida do quê? Da intensidade, não é apenas a medida das coisas visíveis, aquilo que o olho pode ver,
aquilo que a mão pode tocar, aquilo que o nariz pode cheirar. Porque Deus quer que nós tenhamos, a palavra de Deus diz que o homem natural compreende as coisas o quê? Naturais. E o homem espiritual compreende bem o quê? Compreende bem o quê? Não, amados. Todas as coisas. O homem espiritual não compreende só as espirituais. O homem espiritual compreende a medida das coisas visíveis e invisíveis. Amém? Amém? Isso faz muita diferença, amados. Porque senão nós pensamos que espiritualidade é uma coisa arrebatada, que não encontra expressão palpável. Não, e toda a espiritualidade é para produzir uma imagem visível, mensurável, palpável. Não é uma coisa arrebatada. Tem muita gente aí que está espiritualizando a vida e acha que ser espiritual é viver uma vida arrebatada. O marido quer achar a mulher e não acha ela, porque agora ela é espiritual. Ela virou uma fumaça dentro de casa, ela é uma anja. Né? E nem pode nem encostar nela, que senão vai contaminar a santidade dela. E não é nada disso. É uma ilustre ausente, né? O homem é um ilustre ausente, porque ele está ocupado com coisas mais nobres. Não, a palavra de Deus diz que o homem verdadeiramente exercitado no Espírito, ele vai medir bem todas as coisas. Ele tem a medida daquilo que o olho pode ver, e ele tem a medida daquilo que o olho não vê. É todas as coisas, é a medida da intensidade. Isso é muito importante a gente entender esse conceito. É muito importante você ver como é que a gente vai mudando isso. Como é que está mudado aqui no nosso entendimento. Para nós, por exemplo, eternidade é uma quantidade interminável de tempo. É ou não é verdade? Nós imaginamos eternidade como? Muitos dias. Fala a verdade, não é assim que você pensa? Na eternidade são muitos dias, não é? Não é? A gente fica pensando, gente, será como é que vai ser lá no céu? Os anjos, né? A gente fica imaginando os anjos como? Como aqueles animadores de colônia de férias, né? Os anjos levantam de manhã. Gente, hoje, vamos lá, a hidroginástica, eu passei não sei aonde. E lá a gente imagina no céu desse jeito, a gente andando de baixo para cima, de uma nuvem para outra, aquele ar-condicionado sempre ligado, né? Aquela musiquinha de harpa, e os anjinhos tudo com a popinha de fora, aqueles negócios, né? É, mais ou menos assim, né? É umas coisas. E na verdade, amados, o conceito de eternidade não está na sua extensão. A eternidade é a eternidade por causa da sua intensidade. Na verdade, segundo a palavra de Deus, a eternidade não são muitos dias. Porque não haverão dias, não haverá mais sol nem lua, como é que você vai medir o dia? Não haverá mais noite nem dia. A luz de Deus vai brilhar com tal intensidade que não haverá mais trevas, como é que você vai poder medir? Então a eternidade, na verdade, é um dia só, que de tão intenso nunca acaba. Amém? E Deus nos dá reflexos de eternidade. Sabe quando você está lá no êxtase? Alguém aqui deve estar sabendo o que eu estou falando. Então, quando a sensação do gozo qual é? É a sensação de algo tão intenso e que de tão intenso não vai mais o quê? Acabar. Isso é uma nuance, um insight de quê? De eternidade. Sabe quando você estava namorando, aquele amor, aquela vontade, que aquele momento nunca acabasse. Na verdade, naquele momento que você está vivendo aquela intensidade de afeto, de paixão, de amor, você não está querendo que aquilo volte a ser amanhã. Você não quer ir embora para casa, dormir, sabendo que você vai ter aquilo de novo. Você quer o quê? Que aquele momento nunca acabe. Isso é eternidade. Amém? Então nós precisamos parar de medir as coisas apenas pela sua extensão e entendê-las a partir da sua intensidade. Quão intenso é o nosso amor e o nosso relacionamento? E aí sim, ele vai se traduzir numa relação extensa. Mas ele tem que ser o quê? Intenso, senão ele não tem natureza, ele não tem essência. Porque o homem está acostumado a avaliar as coisas pela medida visível. E Deus diz que quer que você tenha todas as medidas, até a medida da intensidade.
E aí nosso relacionamento com os filhos, por exemplo, não vai se fundamentar no comportamento deles. Nós não vamos condicionar a nossa relação com eles na forma como eles se comportam, mas na intensidade com a qual nós estamos o quê? Compromissados. Então, independente do que os nossos filhos façam, fica evidente para eles que eles valem para nós não pelo que eles fazem, mas por aquilo que eles são. É assim, amado? Por que tem muita mulher cansada hoje? Esgotada. Porque ela condicionou a ver a vida dela pela extensão do que ela faz. E não pela intensidade do que ela é. Então existe, por exemplo, a síndrome do ninho vazio. A casa vai esvaziando e a mulher tem que arrumar um punhado de atividades para se sentir novamente o quê? Útil. Porque a percepção dela é que ela só é útil na medida em que ela tem bocas para alimentar. Ela não tem mais boca para alimentar, será que ela é quem ela pensa que é? Na medida em que os resultados não são mais aqueles que nós produzimos antes, será que nós continuamos a ser quem nós pensamos que era? Então isso vai gerando uma crise. Porque, eu não estou conseguindo fazer isso, aquilo, então será que eu sou de fato o homem da casa? Será que eu sou de fato o homem na vida da minha mulher? Será que eu sou a mulher na vida do homem ou do marido? Por quê? Porque a forma está mudando, os resultados estão mudando, então nós começamos a comprometer a ideia de quê? De identidade. Sendo que, na verdade, nós podemos intensificar o conceito de identidade, independente se nós já não temos mais o quê? A mesma forma ou a mesma capacidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem de Deus não anda segundo aquilo que se vê. Por isso, o que a palavra de Deus diz? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se degenere, o nosso homem interior se renova. Ele se intensifica, ele se potencializa. Amém? Porque quanto maiores forem as minhas limitações, mais eu vou ter que revelar quem de fato eu sou. A sabedoria humana, vamos entrar nisso aqui agora. A sabedoria humana, ela trabalha no inverso disso. A sabedoria humana, ela acabou se tornando uma sabedoria o quê? Animal. Tanto que, aí você entende por que a conclusão científica é de que o homem e o animal são a mesma coisa. Aonde que o homem chegou à conclusão de que ele descendo do macaco, ou da ameba, ou do que quer que seja? Onde ele chegou a essa conclusão? De observar os aspectos o quê? Visíveis. De analisar comportamento. Então, eles dizem, mas o gene do homem, do macaco lá é muito próximo. Amado, eu vou te falar uma coisa. Se a diferença fosse milionésimo, era suficiente para dizer que eles são de natureza o quê? Distinta. Por mais que eles sejam parecidos. Não é o que se vê. Amém? Então veja, como é que a cabeça do homem trabalha? Um cientista vai estudar golfinho. Certo? Aí ele vai dedicar a entender o golfinho, como é que o golfinho se comporta, como é que o golfinho nada, como é que o golfinho se comunica. Aí ele sabe tudo de golfinho. Ele sabe como é que o golfinho come, como é que o golfinho namora, como é que o golfinho se reproduz. E ele vai analisando tudo isso. Aí ele começa a fazer roupa para ficar com a pele igual do golfinho, para tentar nadar igual ao golfinho. Aí ele começa a emitir som para tentar se comunicar com o golfinho. Ele pode até produzir música na língua do golfinho. Ele pode produzir uma enciclopédia falando como é... 5 maneiras de se comunicar com os golfinhos. Aí você aprende aquilo. Quem nunca estudou golfinho vai lá e pega aquele manual, 5 maneiras, passo a passo. Como entender a vida sexual dos golfinhos, passo a passo. Aí ele vai lá, maravilha. Ele aprende tudo. A área o quê? Comportamental, visível, analítica. Aquilo que ele pôde o quê? Observar. Tá certo? O que o cientista, por mais que ele estude, por mais que ele mora dentro de uma piscina, por mais que ele muda lá para o viver dos golfinhos, o que um cientista nunca vai saber? O que é ser um golfinho? A não ser que ele vira espírita e aí ele morre e reencarna golfinho. Ele tem que mudar, ele tem que definir uma religião que permita para ele. Ele tem que tratar o lado espiritual.
Ele tem que tratar o lado espiritual. Não, mas é verdade, velho. Mas é verdade, velho. Você está vendo como é que ele tem que definir o quê? A partir de um contexto espiritual? Ele vai ter que desencarnar e vir lá para poder. Aí ele vai saber o que é ser um golfinho. Eu estou falando sério. Isso não é nenhuma ironia. Eu estou falando sério. Mas é verdade, amados. Isso, porque é isso que está lá. Você pode pensar que não, mas é isso que está lá. Então, o que acontece? O conhecimento científico, ele é sofisticado, ele é elaborado, mas ele é, em tese, animal. Porque a Bíblia diz que a sabedoria humana, lá em Tiago, ela é animal. Então, em tese, fundamentalmente, o maior cientista humano, a forma de conhecimento dele tem o mesmo princípio construtivo do conhecimento do macaco. Por isso que a ciência concluiu que nós nos encontramos pelo extremo, naquilo que é o quê? Visível. Por quê? O conhecimento científico, ele é fundamentado em quê? Em observação, comparação e dedução. Nós só somos, nesse aspecto animal, nós só somos mais do que os animais, porque o nosso poder de observação é maior. Porque o nosso espectro de comparação é maior. Então a nossa capacidade de dedução acaba sendo mais o quê? Complexa. Aí nós nos aproximamos no limite de tudo aquilo que pode ser medido. Então nós chegamos quase ao conhecimento da verdade, porque nós nos dedicamos a medir o comprimento, a largura e a altura. Tudo que é visível, a gente vai lá, mensura, compara, tá certo? O que o homem científico não pode discernir? A profundidade, a natureza, a essência, a identidade daquilo que está sendo o quê? Observado. E aí as identidades passam a ser definidas a partir das suas aparências e não a partir das suas essências. Isso, amado, está lá no seu casamento, está lá na sua relação. Você começa a avaliar as pessoas por aquilo que você está vendo. A Bíblia diz que quando viesse o Espírito, lá em Isaías no capítulo 11, diz que quando vier o Espírito, nós somos dirigidos pelo Espírito, ninguém mais vai julgar pelo que vê e nem condenar pelo que ouve. Ou seja, quando eu sou guiado pelo Espírito, por isso que Paulo está sempre orando lá, ele diz, eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito, a fim de que vocês recebam espírito de sabedoria, percepção, e revelação, discernimento. De modo que eu não julgue mais pelo que eu estou vendo e nem pelo que eu estou ouvindo. Então ainda, presta atenção, isso aqui é cura. Ainda que eu veja a minha mulher fazendo algo que eu não entendo, e ainda que eu escute dela algo que não combina com aquilo que eu sei que ela é, eu não tenho dúvidas de quem ela é. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conseguindo evangelizar nossos filhos? Porque nós não estamos emprestando para eles a nossa fé. Nós estamos emprestando para eles a nossa incredulidade. Nós pregamos para eles uma mensagem na expectativa do que eles vão fazer para Deus. E não movidos da convicção do que Deus já fez por eles. Então aí eles têm que enfrentar a incredulidade deles e a nossa. Eles têm que dar conta da incredulidade deles e ainda dar conta da nossa. Porque a nossa pregação é cheia de ansiedade. A gente prega uma mensagem e a gente fica aqui, e aí? O que você vai fazer com isso? E agora? Em vez de colocar na mensagem a convicção do que Deus já fez. Independente do que você fizer, eu não tenho dúvidas do que Deus já fez. Quando você precisar de uma referência, de uma lembrança, para voltar à razão e à percepção de quem você de fato é para Deus, segundo o que Ele já fez por você, olha aqui nos meus olhos, e você não vai encontrar o quê? Dúvida e nem ansiedade. Eu não tenho dúvidas de quem você é. Ainda que eu não concorde com a forma com a qual você se comporta.
Não é o seu comportamento que vai definir quem você é. Você só vai ser salvo quando você, enfim, conhecer quem você é em Deus. Isso vai mudar o seu comportamento. Amém, amados? Você está entendendo a diferença? Mas por que, amados? O que é incredulidade? Incredulidade não é incapacidade de crer. Se a nossa dificuldade fosse crer, a nossa vida estava resolvida, estava fácil. Porque a gente seria uma esponja seca. Então, incredulidade não é falta de fé. Se fosse falta de fé, isso não era um problema, era a solução, porque aí eu seria uma esponja seca. Ao menor pingo d'água, eu ia absorver isso sem resistência nenhuma. O que é incredulidade? É o desenvolvimento de uma convicção, de um pensamento, de uma forma de fé fundamentado naquilo que não é verdade. Então, a incredulidade é uma forma de crer. Por isso que o modelo de incredulidade são os fariseus. E o que é o fariseu? É aquele que vivia segundo a aparência. Então, a incredulidade é crer no visível. Jesus diz assim para Tomé: Tomé, vem cá, põe a mão de uma vez por todas aqui e veja que sou eu. Para que nunca mais você seja o quê? Qual foi a declaração anterior de Tomé que propiciou esse momento? Eu só vou crer o dia que eu ver. E Jesus diz: vem cá que eu vou curar você da sua incredulidade, dessa forma de crer só naquilo que se vê. Cure a sua casa, meu irmão. Cure a sua casa. Amados, nós estamos querendo viver vidas bem-sucedidas, mas, no entanto, a gente não estimula a viver pelo invisível, a viver pelo conhecimento de Deus. Eu estou falando a paz, amigos, nós estamos falando aqui de casamento, de relacionamento. Isso afeta tudo. Nós estamos ensinando para os nossos filhos que eles só podem casar o dia que eles tiverem dinheiro para isso. Isso está virando um padrão. Eu estou falando de igreja. Está ficando muito mais apurado. Então, não, meu filho, que é isso? Você não está preparado para casar. Por que eu não estou preparado, papai? Você não tem dinheiro, que condição que você vai dar para sua casa, pai? Você levar essa mulher para passar fome? Ah, isso quer dizer então que felicidade tem uma relação direta com a capacidade monetária? Maravilha. Aí a hora que ele tem a capacidade monetária, ele casa. Aí se no meio do casamento ele fica sem dinheiro, não dá para ser feliz sem dinheiro. Eu tenho que quê? Eu tenho que descasar, ué. Amados, a maior causa de separação hoje no planeta é instabilidade financeira. E muitas vezes estão aprendendo isso dentro da igreja. Quando não aprende, o pior. Ah, quer dizer que felicidade está relacionada a quanto eu posso pagar por isso? Aí ele casa. Lá na frente ele melhora. Então ele pode separar porque piora. Mas ele também pode separar porque ele melhora. Porque lá na frente ele fica rico, ele olha para o casamento dele e fala: rapaz, esse casamento que eu tenho aqui, isso é o que eu dei conta de comprar quando eu era duro, quebrado. Agora que eu estou rico, eu posso comprar um casamento melhor, velho. Agora que eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma mulherzinha melhor, eu posso comprar uma família melhor, né? Essa é a mulher que eu dei conta de comprar quando eu era fraco. Amados, aonde as pessoas estão aprendendo isso? Elas estão aprendendo isso na medida em que nós estamos ensinando que a medida das coisas é a medida o quê? Visível. E não a medida do compromisso. Então, amados, nós estamos colocando a medida do desempenho, não a medida do empenho. Nós estamos colocando a medida do resultado e não a medida do processo. Nós estamos colocando a medida da competência em vez de colocar a medida do compromisso. Alguém está entendendo isso aqui ou não? E é por isso que muitas vezes o evangelho não está funcionando. Então, veja, a sabedoria humana ela é terrena, ela é animal, porque ela é fundamentada em quê? Em observação, comparação e dedução.
Aí ela acaba se tornando terrena, porque ela é a sabedoria das coisas visíveis. E ela é demoníaca, porque sendo a medida das coisas visíveis, ela acaba sendo segundo as minhas necessidades, segundo as minhas carências e não segundo as minhas convicções. É o que eu percebo e não o que eu conheço. E como desde que o homem pecou, a única coisa que ele percebe é a sua própria necessidade, a sua fome, então a sabedoria humana é toda ela calcada na sua carência e não no seu discernimento, na sua consciência, na sua percepção daquilo que é realmente duradouro. Ela se torna o quê? Demoníaca. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que o homem natural, caído, ele é como animal, ele só avalia pelas coisas visíveis, e então ele fez do seu ventre o seu Deus. A sua base relacional é comercial. Porque ele não se relaciona na consciência da pessoa, ele se relaciona na consciência do seu desejo. Então, o bebê ama a mãe ou ama o peito? Amado, até que ele tenha consciência, numa boa, sem ninguém ficar ofendido, ele ama o peito. E aí ele cresce, ele continua servo, porque a palavra de Deus diz que o homem, enquanto é imaturo, em nada é diferente de um servo, porque o servo avalia tudo segundo o quê? A remuneração da capacidade. O servo vive em função do salário. Eu faço na expectativa do que eu vou receber, e não como expressão da consciência de quem eu sou. Amém? Você está entendendo a diferença? Amém? Estamos entendendo isso? Então, o homem imaturo em nada é diferente do servo, porque tudo na vida dele é uma relação o quê? Comercial. Eu vou fazer porque eu quero receber aquilo. Eu quero essa remuneração. Eu quero essa competência. Eu quero essa condição. Então, o servo não faz para expressar quem ele é. Ele faz na intenção do que ele vai receber. Aí a palavra de Deus diz que isso é o sinal da nossa imaturidade. Mas quando vem o tempo do Espírito, quando nós recebemos o Espírito na nossa vida, tempos de revelação, então nós não nos relacionamos mais numa perspectiva o quê? Comercial, de troca. Nós nos relacionamos pela consciência da identidade. Então nós podemos dizer, Abba, Pai. Mas no tempo da nossa imaturidade, a nossa relação é uma relação de causa e efeito comercial. Então o cara cresce em tamanho, mas ele continua imaturo na sua consciência. Ele é um bebê. Então ele não se casa com a esposa. Ele se casa com o seio dela. Porque ele não está pensando no que ele pode oferecer. Ele está pensando no que ele vai receber. E a mulher não está casando com o homem. Ela está casando com o quê? Com o seio. Porque nós continuamos como crianças que não se relacionam com a pessoa, mas nos relacionamos com o benefício que ela representa. Então nós não temos a consciência da identidade, nós só temos consciência do desejo. Em que o homem é semelhante ao animal? É porque ambos são movidos pelo desejo. A satisfação do desejo, que é instintiva. A satisfação da sobrevivência. O desejo de continuar existindo, ainda que sem a consciência de quem de fato somos. Nós não queremos ser, nós só queremos continuar o quê? Existindo. Aí para continuar existindo, eu tenho que arrumar um bom seio. Um seio que nunca deixa de dar leite. Então muitas vezes a mulher não está procurando um marido. Ela está procurando um hospedeiro. Que aí ela vai grudar ali como um parasita na certeza de que aquilo vai alimentar as carências dela para o resto da vida. E aí se aquele hospedeiro morrer antes dela. Então a mulher não está procurando, o homem não está procurando uma esposa, está procurando um seio, que vai sempre fazer ele se sentir confortável, seguro, protegido e bem alimentado. Não interessa quem ela é, desde que ela nunca pare de dar leite. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Por isso, amado, que as nossas declarações de amor são carregadas de sedução. Porque é o beijo de Judas. Não é o beijo que expressa amizade. É o beijo que assinala a vítima. Então eu costumo dizer que algumas declarações de amor nossa são igual baba de jiboia.
A jiboia, quando quer engolir uma vítima, ela primeiro abraça. Abraça. E abraça. Abraço de jiboia. Até quebrar todas as resistências. Aí quando a vítima não tem mais nenhuma resistência, que você deu um abraço nela assim, bem apertado. Um abraço de amigo tamanduá. Né? Aí a jiboia, porque a vítima é grande, né? Aí ela vai babando, ela baba na vítima. Uma gosma lubrificante. Para que agora aquela vítima se torne o quê? Né? Deglutível, comível, digerível. Então as nossas declarações de amor são mais ou menos assim. Eu te amo porque você é a melhor coisa que Deus podia ter me dado. Eu te amo porque eu não sei o que eu faria sem você. Eu te amo porque com você eu me sinto tão bem, eu me sinto tão seguro. Eu te amo porque você é a razão da minha existência. Eu te amo porque eu não sei o que a minha vida seria sem... Amado, até agora essa pessoa está falando de quem? Ela está falando da importância do outro? Ela está falando da importância do outro na perspectiva de quem, amados? Da sua necessidade. Eu amo você, porque você é meu prato predileto, ué. Como é que eu não vou amar, ué? Eu te amo. Eu te amo. Porque você é tudo que eu quero comer pro resto da vida. É lógico que eu não sei o que seria minha vida sem você. Eu sei. Seria uma vida de fome, fome, fome e fome. Salgadinho. O resto da vida. Sem nunca ter um prato principal. Agora, é o que eu te achei, eu te amo. Fala para mim, quanto que é o preço? Agora, sabe como é que Deus declara o amor dele, mano? Ele diz assim, eu amo você e por isso você não saberia o que fazer sem mim. Eu amo você e por isso a sua vida não teria sentido sem mim. Eu amo você e por isso você pode estar sempre seguro ao meu lado. Faz diferença, mano? A gente diz assim, eu amo você. A gente diz assim, eu amo você. Por isso, por favor, não me desaponte. Porque eu te amo. Não, amados. A declaração é outra. Eu amo você e por isso você nunca vai ser capaz de me desapontar. Pode errar comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém tiver que cometer o pior erro da vida dele, não é um erro, é o. É melhor ele cometer esse erro contra um amigo ou contra um inimigo? Se ele tiver que cometer um erro, é melhor ele cometer esse erro contra um amigo ou contra um inimigo? Amada, eu vou te falar uma coisa. Quando alguém comete um erro contra um inimigo, ele está frito. Porque tudo que os nossos inimigos precisam é dos nossos erros. Para fritar a gente em óleo quente. Porque no nosso erro, o nosso inimigo tem a legalidade para tripudiar. Então, quando a gente tiver que cometer um erro, é melhor a gente cometer um erro contra um amigo. Porque um amigo vai saber como tratar, como corrigir, como perdoar. Aí olha como é que a gente vive a vida. Ai, pastor, eu vim aqui porque eu estou tão machucado, ferido. O que foi? Ele podia ter feito isso com qualquer pessoa. Menos comigo. Fala, por quê? Eu sou o melhor amigo dele, ele fazia isso justo comigo. Fala, companheiro. Mas está aí a chance dele. Essa é a grande oportunidade da vida dele, porque ele errou contra um amigo. Você já pensou se ele tivesse errado contra um inimigo? Ele é a melhor oportunidade do amigo.
O amigo só tem esperança porque, felizmente, ele errou contra um amigo. Foi isso que Jesus fez. Foi lá e comprou todas as nossas dívidas da mão do nosso inimigo e trouxe todas as dívidas para a mão de um amigo. Nós somos salvos porque as nossas dívidas foram parar na mão do nosso melhor amigo. Ah, já pensou se elas continuassem na mão do capeta? Para nós estava frito. Então nós não temos que ficar lá choramingando, nós temos que chegar para os amigos e falar assim, companheiro, deixa eu falar uma coisa. Se você tiver que dar alguma grande mancada na vida, por favor, não dê essa mancada com mais ninguém. A não ser comigo. Se você tiver que cometer um grande erro na vida, cometa contra mim. Porque eu vou saber como tratar você. Amém, irmãos? Você pode falar para o seu cônjuge e dizer assim, olha, todas as suas piores mancadas cometa contra mim. Porque aí você tem esperança. Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Esses dias a gente estava numa reunião de pastores. Oh, Jesus. A gente escuta as engrenagens quebrando os dentes aí, né? Vai travando. Mas é o seguinte, amado. Esses dias a gente estava numa reunião de pastores. E um pastor falou assim, rapaz, eu estou tão mal, queria que vocês orassem por mim. Eu falei, o que foi? Ele falou, mas semana agora, a gente resolveu marcar um jogo de futebol, uma partida amistosa. Fomos marcar uma partida amistosa com o time lá da igreja e um time lá de amigos. A gente queria até testemunhar Jesus para eles e tal. E o trem acabou, foi saindo pela culatra, porque no fim foi uma brigaiada. O cara lá do outro time brigou com o juiz. E aí eu querendo defender o juiz, acabei dando um safanão no cara. E o trem virou, foi baixaria. E eu agora não estou sabendo, ora por mim, eu quero ir lá, tratar com essas pessoas. Eu falei, vamos aprender uma lição com isso aqui. Primeira lição, não existe partida amistosa. Se é uma partida, não é amistosa. Se você vai ficar definindo qual é a parte ganhadora, isso já não é amistoso. Pronto, então é uma partida entre adversários, como é que eu vou marcar? Então eu vou te falar, mano, não existe partida amistosa. Eu vou te falar como é que é uma partida amistosa. Uma partida amistosa é o seguinte, os caras ficam tentando marcar gol contra para o amigo ganhar. A gente tem que apartar a discussão, porque em partida amistosa a discussão é assim, fui eu que fiz a falta, o outro fala, não, fui eu que esbarrei no você, eu que derrubei, fala, não, rapaz, eu tenho certeza, fui eu que derrubei você, a falta foi minha. Aí você tem que ir lá e apartar essa discussão, senão o jogo não continua. Partida amistosa, o goleiro sai na frente da bola, fala assim para entrar. Né? Vôlei entre amigos. Errei, o ponto é seu. Isso é partida amistosa, não tem nem graça, mano. Amém? Partida amistosa termina, amados, onde o vitorioso é quem perdeu demais. Então, partida amistosa é com os placares tudo dilatado e termina em empate. E você tem que ir lá e forçar a terminar, porque senão você fica lá fazendo gol contra até não acabar mais. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando, amado? Então a nossa sabedoria humana ela é fundamentada em quê? Naquilo que é visível. Ela prioriza experiências, sentidos e é determinada pelo visível. Quando você vai para a sabedoria divina, que está lá em Tiago, no mesmo texto que a gente leu aí, a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. E onde há sabedoria humana, há toda sorte de quê? De conflitos e facções. Quando você for ler lá o texto de Tiago, você vai ver que a sabedoria humana produz o quê? Facção. Ela é rixosa. Porque ela é o quê? A sabedoria da defesa do interesse. E não da cessão. Então veja, o homem natural, ele traduz direito, ele traduz justiça. O homem natural traduz justiça como defesa do direito.
O homem espiritual traduz justiça como cessão do direito. O homem natural tenta estabelecer justiça defendendo o direito. O homem espiritual estabelece justiça na medida em que ele concede o direito. A palavra de Deus diz que justiça para Deus não é defesa do direito, é equidade. O reino de Jesus é um reino de justiça, porque o cetro de Jesus é um cetro de quê? Equidade. Então Jesus é aquele que, tendo todos os direitos, transferiu todos os direitos que eram exclusivamente deles àqueles que não tinham direito. Então Jesus estabelece a justiça na medida em que ele partilha o direito de modo que todos têm o mesmo direito. O homem nunca vai conseguir fazer justiça porque a nossa forma de justiça é beligerante, é contenciosa, é facciosa, porque nós queremos fazer justiça a partir da defesa do direito. Então você vê como é que quando alguém ofende a gente imediatamente diz o quê? Isso não é justo. O que não é justo? Ele ter te ofendido ou você não querer perdoá-lo? Porque para o homem não é justo ser ofendido. Para Deus não é justo não perdoar. Uma vez que eu já fui perdoado. Então, se eu chegar para Deus e falar assim, Deus, não é justo o que Ele está fazendo comigo. Aí Deus vai falar assim, o que você está chamando de justo? Ele ter te ofendido ou você não perdoá-lo? Do servo que foi perdoado e depois não queria perdoar. Então, veja, amados, nós não somos ofendidos. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui, a gente está encerrando essa parte. Nós não somos ofendidos pela consciência do erro. Porque se nós, de fato, honestamente, tivéssemos uma consciência sensível ao erro, a mesma consciência que trabalha para identificar os erros dos outros, trabalharia também para identificar os nossos próprios erros. Amém? Amém? Então, ao ter a consciência dos erros dos outros, eu também teria consciência dos meus próprios. Tendo consciência dos meus próprios, eu entenderia que todos somos o quê? Merecedores só de misericórdia, porque está todo mundo errado. Certo ou não? Então, por que eu fico ofendido? Não é porque eu tenho a consciência do erro. É porque eu tenho a consciência do acerto. O meu acerto. E como servo, eu acertei e não estou sendo remunerado à altura dos meus acertos. Eu só fico ofendido porque quando eu faço a contabilidade dos meus acertos, eu percebo que há um débito em relação aos acertos dos outros comigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então a ofensa vem dessa noção de débito entre o que eu acertei e o que as pessoas estão acertando comigo. Então, se eu não tivesse essa consciência de acertos, eu também não teria consciência de ofensas. Amém, mano? Meu coração não teria por que ser ofendido. Então, por isso que a sabedoria de Deus é uma sabedoria o quê? Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Qual é o elemento comum da sabedoria de Deus aqui? Você consegue perceber, não? A sabedoria de Deus ela é toda calcada em valores o quê? Relacionais. Existe facção na sabedoria humana porque ela preserva o quê? O indivíduo. A sabedoria de Deus ela é relacional. Ela é voltada para o outro e não para si mesma. Então veja, ela é gerada no espírito de sabedoria e de revelação, sua natureza é relacional e ela é fundamentada na comunhão do Espírito. Onde há o Espírito de Deus, aí há comunhão. Nós queremos terminar então, sim, para poder passar para frente, de que então, de fato, nós não andamos segundo aquilo que vemos, mas segundo aquilo que não vemos. Então, o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é que é eterno. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Só para a gente trabalhar melhor esse conceito aí. Essa cadeira aqui, ó. Ela está parada ou ela está em movimento? Glória a Deus. Está vendo como é que já estamos? Há algumas horas atrás a gente ia ser mais rápido, né? Não, está paradinha.
Deus me livre de uma cadeira em movimento, quem ia dar conta de sentar nela? Ó que você vai, ela sai, nem fala, eu não quero esse conceito de cadeira. Mas ela está em movimento, amados. Na essência dessa cadeira, lá na sua parte mais invisível, ela só existe na forma de cadeira porque ela é sustentada por leis relacionais, de atração e de repulsão. O elemento menor e indivisível dessa cadeira é um átomo. E esse átomo está em altíssima vibração. Esse átomo, que é a parte mais essencial dessa cadeira, forma sólida e aparentemente estática, ele é ativo, ele está em movimento. E são partículas lá microscópicas que estão relacionadas por leis de atração e repulsão. Se eu tentar quebrar essas leis relacionais, eu desintegro a cadeira. Então presta atenção, que lá na parte mais essencial e visível é uma lei relacional. Então isso não é apenas estrutural, isso é um valor. A cadeira só existe nessa forma porque isso é uma lei, é um valor. E é um valor relacional. Amém? Amém? Então, se eu for lá e quebrar essa ordem, se eu interferir nessas leis relacionais e partir e romper essa partícula mínima, vibrante, ativa, ela aparentemente está quieta, mas ela é ativa, vibrante. E ela é cheia de espaços, ainda que aparentemente seja sólida. Tecnicamente falando, essa cadeira é permeável. E se eu tentar romper isso, se eu tentar quebrar essa lei máxima da condição mínima, eu vou produzir o que se chama fissão atômica. Sabe o que quer dizer isso? Que essa cadeira vai desaparecer, mas junto com ela, ela vai levar essa sala com todos os seus ocupantes. Vai levar junto Serra Negra inteira e um pedaço desse país. E vai continuar produzindo sequelas, gerações após gerações. Daqui 50 anos, você vai vir aqui e vai estar nascendo gente deformada, porque um dia eu produzi uma fissão naquilo que é a partícula mínima dessa cadeira. Eu quebrei essa lei relacional. Presta atenção no que nós estamos falando. Você sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Foi a primeira explosão atômica, diz que se tem notícia. O que aconteceu dentro do Jardim do Éden foi uma explosão atômica. Porque aquilo que é a lei máxima da condição mínima do projeto de Deus para a nossa vida foi o quê? Partido, houve uma fissão atômica. E isso está produzindo uma degeneração progressiva, permanente e constante. Por isso que o ser humano está cada vez mais nascendo e se reproduzindo com sequelas dessa degeneração atômica. Você está entendendo isso ou não? Isso é invisível, meu irmão. Mas as consequências disso são extremamente visíveis. Se você não respeitar isso, você vai produzir uma explosão atômica dentro da sua casa. Aí você acha que é só você e sua mulher que estão vivenciando essa explosão. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Daqui 100 anos, vai se ter notícia de gente nascendo com sequelas em função daquela explosão que você produziu lá dentro do seu quarto junto com a sua esposa. Aí por isso que o povo fica aí rebuscando. Lá no passado não adianta. Sabe onde é que começou essa bagunça? Lá no Éden. Nós vamos voltar até chegar lá em Adão e Eva. Está me entendendo isso ou não? O que se vê é passageiro. Eu vou terminar só trazendo um conceito, então, que vocês vão levar para... Aí vocês vão meditar sobre isso depois. Então, veja, se o que é visível é passageiro, é só forma, é expressão, e o que é permanente é o invisível, então nós entendemos pela palavra de Deus, está lá em Hebreus, no capítulo 11, que o visível
passou a existir a partir daquilo que não se vê pela palavra de Deus. Amém? Então, a imagem é só o invólucro, é o veículo transmissor da virtude. Amém? A virtude é que é eterna, é absoluta. E a imagem é relativa. É relativa ao quê? À virtude. Então a imagem pode ter várias formas. Por isso que é a multiforme sabedoria de Deus revelada. Eu não tenho que impor a forma, eu tenho que desenvolver a forma. Isso é tão sério, por exemplo, que lá na nossa igreja a gente começou a mudar alguns vocábulos só para melhorar o conceito. Lá nós não estamos falando mais de treinamento de líder. Porque quando você treina um líder, você está o quê? Você está otimizando a capacidade dele de desempenho. Certo? Você está alterando seu comportamento. Então nós queremos trabalhar a formação do líder. A forma como ele vai expressar esse conteúdo de liderança é com ele. Então você não vai treinar filhos a se comportar. Você vai formar, ajudar a desenvolver na vida deles aquilo que é o caráter, a vocação e a identidade de Deus. Amém, mano? Amém? Então veja, o conceito que está embutido nisso é, quando você olha lá para Gênesis, nós temos o quê? O livro dos princípios. Onde está o livro de Gênesis no Novo Testamento? Todo bom livro de Gênesis começa com o quê? No princípio. Então o livro de Gênesis do Novo Testamento é o Evangelho de João. Porque se o Velho Testamento fala desse homem natural, o livro da Gênese do Novo Testamento, da revelação absoluta, fala do homem o quê? Espiritual, que é segundo Cristo. Então, no princípio. Então, agora eu vou entender lá no Evangelho de João o que Deus estava querendo dizer lá em Gênesis, quando ele disse no princípio. Esse no princípio de Deus, dizendo que vai fazer esse princípio de Deus, que no fim quer produzir um homem à sua imagem e semelhança, agora está revelado de maneira plena lá no Evangelho de João. E aí agora lá no Evangelho de João eu estou entendendo que quando Deus disse façamos o homem, ele não disse façamos um homem, ele disse façamos o homem. Então esse homem de que Deus está falando lá, de maneira figurada, inicial, parabólica, ele agora está revelado de maneira plena. Quem é esse homem? É Jesus, o Cristo de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E é o mesmo princípio criativo de Deus. E qual é o princípio criativo de Deus? A palavra assumindo uma forma encarnada. A virtude ganhando uma expressão revelada, visível. O Verbo se fez carne e habitou, e vimos a sua glória. Então aquilo que é a virtude invisível, aquilo que é a essência, a natureza invisível, passa a ser agora revelação visível. Amém, amados? Então isso se aplica a tudo na nossa vida. Então qual é o princípio da operação de Deus? Como é que Deus vai gerar coisas lá na sua relação conjugal? A partir do quê? Do verbo. A partir da carne? Não, a partir do verbo. O verbo que encarna. A palavra que ganha uma expressão materializada. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Então, a espiritualidade não é espiritualizar coisas. A verdadeira espiritualidade está em encarnar as realidades espirituais. Então a verdadeira espiritualidade, como muita gente às vezes está fazendo na igreja, não é transformar as realidades materiais em espirituais. Mas é a capacidade, em conhecendo as realidades espirituais, transformá-las em realidades o quê? Materiais, visíveis, tangíveis, palpáveis, degustáveis, palatáveis. Amém, mano? A palavra ganhar uma expressão o quê? Visível. Então vou te perguntar uma coisa aqui agora. E você vai meditar sobre isso para a gente continuar daí para frente. Presta atenção. O homem tem mão porque pega ou pega porque tem mão? A mulher tem seios porque amamenta ou amamenta porque tem seios? O homem ejacula porque tem pênis ou tem pênis porque ejacula? É importante responder essa pergunta.
que vem primeiro? Ficou fácil. O que vem primeiro? A semelhança. A semelhança é o quê? O verbo. É o verbo que dá sentido ao quê? A carne. Então, amados, o homem não ejacula porque tem pênis. O homem tem um pênis porque ejacula. A ejaculação tem no elemento físico pênis uma possibilidade de materialização. Deus tem pênis? Não sei. Deus ejacula? Sim. Está na Bíblia que Deus ejacula? Está. O reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Porque plantar a semente é como ejacular. É comunicar o sêmen, de modo que o sêmen se reproduza. Amém? Amém? Pronto, você já descobriu que Deus ejacula. E que o princípio de Deus na nossa vida é a ejaculação, não é o pênis. E um homem sem pênis pode ejacular? Claro que pode. Nós acabamos de ver um homem aí que ejacula sem ter pênis. Ou, mesmo tendo pênis, não ejacula naquele sentido usando o pênis. Ninguém vai plantar uma lavoura de milho usando o pênis. Mas uma lavoura de milho é sinal de que alguém foi ali e fez o quê? Ejaculou, sêmen ou. É possível os nossos filhos, é possível um jovem de 12, você não vai responder isso agora, é possível um jovem de 12 anos ejacular sem pecar? Está vendo como é que vai mudando algumas coisas aqui agora? A mulher tem útero e vagina porque engravida ou engravida porque tem útero e vagina? Não, a mulher tem útero e vagina porque engravida, porque o verbo é engravidar. Deus tem útero e vagina? Não sei, mas Deus engravida? Engravida, ele gesta, ele amamenta, ele concebe, ele sustenta. Então, quantos verbos a sua mão encarna? Porque eu não pego porque tenho mãos. Eu tenho mãos para viabilizar a possibilidade de quê? De pegar, acariciar, conduzir, sustentar, amparar, consolar. Quantos verbos a minha mão encarna? E um homem sem mãos? Acaricia? Acaricia. Uma mulher sem seios? Amamenta? Amamenta. Se você me der uma mamadeira, eu vou dar de mamar. Se você der a mesma mamadeira para minha mulher, ela vai amamentar. Amém, amados? Porque isso está aí na nossa natureza. O que a goiabeira faz? A goiabeira encarna o verbo goiabar. Porque a goiabeira, goiaba, goiabas. O abacateiro, abacata, abacates. O abacate nada mais é do que a materialização do verbo abacatar pela goiabeira que foi dotada desse dom de abacatar. O abacateiro, desculpa, já misturei tudo. O abacateiro foi dotado desse dom de encarnar o verbo abacatar. E o abacate é a materialização visível desse verbo, na medida em que o abacateiro cumpre aquilo que é a sua vocação, a sua espécie, o seu propósito. Então, agora, olhando para a sua geografia, você já percorreu a sua geografia? Quantos verbos o seio encarna? Quantos verbos o pênis encarna? Quantos verbos o braço encarna? Então você já olhou para a sua própria vida pensando que Deus está querendo encarnar virtudes da sua natureza para a vida do outro? Que na verdade a minha identidade masculina é para revelar a natureza e a glória de Deus à minha esposa?
que a melhor maneira de abençoar minha esposa não é dizer a ela a mulher que ela tem que ser, mas é revelar a ela o homem que eu posso ser. Que a única forma de eu ajudar minha mulher a ser uma mulher melhor não é dizendo a ela como ela tem que ser, mas é revelando a ela o compromisso que eu tenho em ser um homem melhor na vida dela. Porque senão nós estamos falando de dois ignorantes. Eu sei como é que uma mulher tem que se comportar, mas eu não sei o que é ser uma mulher. Me perdoem. Me perdoe, amado, eu não sei o que é ser uma mulher. O máximo que eu posso fazer, e o melhor que eu posso fazer, é revelar para você o que é ser um homem. E isso vai ajudar você no seu desafio de ser o quê? Mulher. A melhor maneira da mulher ajudar um homem não é dizer ao homem como é que ele tem que ser, porque você pode até saber como é que um homem deveria se comportar, como um estudante de golfinhos, mas você nunca vai saber o que é ser um homem. Então você quer ajudar o homem da sua vida? Seja a melhor mulher que você pode ser na vida dele. E isso vai trazer para ele revelação de Deus. E quando ele vê Deus na sua vida, ele vai ser estimulado a conhecer Deus tal como você conhece. Amém, amados? Porque o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ter uma palavra de oração, e a hora que você voltar para o seu quarto agora, se for tomar seu banhozinho, faça lá um estudo geográfico. Olha lá para o seu corpo, pezinho, perninha, né? E o que é que Deus queria encarnar quando Ele me fez homem? O que é que Deus queria encarnar quando Ele me fez mulher? O que Deus quer revelar na vida do meu cônjuge através da geografia que Ele me deu? De que espécie eu sou? Amém? Amém? E muitas vezes nós estamos ocupados, amados, em transformar a vida do outro. E não temos compromisso na transformação, no desenvolvimento da nossa própria vida. Nós achamos que a nossa felicidade vai vir pela mudança do outro, e não é, amados. A felicidade, o êxito, a bem-aventurança vem na medida em que a nossa própria vida é transformada. Para de ficar lá orando, Deus muda a vida do meu marido, oh Deus, me dá um marido melhor, porque afinal de contas, eu sou um servo tão bom, eu mereço um salário melhor. Ele não está remunerando direito. Meu olerídeo, pai, vem só negativo. Não, amado, vai lá e fala, Deus, muda a minha vida, para que o meu marido, a minha esposa, conheça um homem melhor, uma mulher melhor, e conheça como eu te conheço. Para que ele veja como eu te conheço. E vendo isso, ele queira te conhecer. Nós temos que parar com religião, amados, com hipocrisia. A gente chega aqui na frente uns dos outros e fala, irmão, agora eu vou cantar, eu vou fazer tal coisa, mas por favor, não olhe para mim, porque tudo que eu estou fazendo aqui é para Deus. Amado, será que nós podemos fazer alguma coisa para Deus que não seja para o outro? Sabe por que nós queremos tanto Deus assim sem os outros? É porque nós achamos que os outros nos atrapalham de conhecer Deus como a gente poderia. Que os outros são estorvo, que sem os outros a gente conheceria Deus melhor. E não há chance de conhecer Deus sem os outros. Então você sabe o que eu estou fazendo aqui ensinando? Eu estou fazendo isso aqui é por vocês. Ela pela minha casa. Porque por Deus eu não poderia fazer coisa alguma. Nada do que eu fizesse seria aceitável diante de Deus. Agora não se iluda, eu só estou fazendo isso aqui porque Deus está fazendo isso na minha vida. Porque se Deus não estivesse fazendo isso na minha vida, eu estava cuidando da minha própria vida. Nós só podemos amar e oferecer algo para alguém porque Deus está produzindo isso em nós. E quando Ele produz isso em nós é para revelar aos outros. Você fica pregando lá para sua família, para o seu marido, para sua mulher, achando que é você que está levando Deus para ele. Não é? A gente prega com essa sensação. Eu vou te mostrar, eu vou pregar o evangelho. Eu estou trazendo Deus para você, pecador, herege, iníquo. Amado, ninguém ama se não for movido de Deus. Então presta atenção, não somos nós que estamos levando Deus às pessoas. Se você foi a alguém, é porque Deus te levou a essa pessoa. Se eu chegar em alguém, é porque Deus está me levando a ela. Então, amado, que essa seja a nossa convicção e essa a nossa paz.
Se alguém está chegando, se eu estou chegando à condição de levar o evangelho para alguém, é porque Deus está movendo isso. E é para você mesmo que eu estou fazendo isso. Porque para Deus eu não precisaria fazer isso. Amém? Em nome de Jesus, para que as pessoas vendo isso, queiram conhecer a Deus. Tremendo isso nós não podemos fazer nada para Deus se nós não estivermos fazendo para o próximo. Então não tem jeito de virar as costas e falar, agora ninguém olha para mim. Eu acho isso é tremendo. Amém? Amém, amado? Não tem que mudar de postura. Fala, irmão, agora olha para mim. Olha para cá. Porque apesar das minhas falhas, da minha ignorância, da minha estupidez, apesar de que eu tropeço, em nome de Jesus, eu quero que você saiba uma coisa. Se isso está acontecendo aqui, é porque Deus está movendo isso aqui. E isso é contrário à minha natureza. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Você pode orar para nós? Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome por todas estas revelações, que o Teu Espírito possa realmente realizar todo esse conhecimento em nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe até aqui. E que isso, Pai, pelo Teu Espírito, se faça vida em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Continua usando o Teu servo, para que muito mais o Senhor possa realizar através dele em nossas vidas, Pai. Obrigado, ó Deus. Continua conosco nessa tarde, preparando cada coração para que haja transformação, Senhor. E aqui, todo relacionamento seja novamente, ó Deus, restaurado por Ti, através desse conhecimento que o Senhor está nos trazendo. Em nome de